Hoje vamos falar um pouco sobre a história da podologia. O termo podologia origina-se do grego arcaico, tendo por prefixo podo, pés, e o sufixo lo, tratamento, conhecimento, estudo. Podologia é a disciplina que se dedica ao estudo e tratamento dos pés, do ponto de vista da sua anatomia e patologia. Com o objetivo de entender como surgiu a podologia, foi feita uma busca em Podus e Frosin em 2001. De acordo com as pesquisas, os antecedentes pré-históricos dão indícios de que possivelmente a podologia surgiu na pré-história. A partir disso, podemos deduzir que a podologia surgiu há cerca de 5 milhões de anos, quando o homem ficou em posição ereta. Uma série de modificações em cadeia foi iniciada em todo o corpo para adaptação anatômica. Foi quando o homem começou a caminhar. Com o passar do tempo, pois desnivelamentos e acidentes geográficos de terrenos afetaram extremidades inferiores, provocando malformações e infecções. Houve aí a necessidade de recorrer a práticas rudimentares para manter equilíbrio e facilitar a locomoção em condições seguras. A profissão foi batizada com diversos nomes no decorrer da história. Em 54 d.C., na época, Caius era soldado de Nero e Calista oficial de sua esposa Popeia. Caius deveria realizar o trabalho com extrema eficácia nos pés de Popeia, pois a mesma era conhecida como uma pessoa de péssimo humor para com seus criados. No Egito, existe uma pirâmide que retrata um Calista tratando de um paciente. Os soldados romanos, ao voltarem aos campos de batalha, entregavam seus pés aos Kitacalos. Frosin, 2001, cita que em 1600 cresce o número de podólogos, calistas e barbeiros cirurgiões, como descritos por Cervantes em O Juiz e o Divórcio, e evidenciado nas pinturas de mestres flamengos, que mostram verdadeiras cenas de podologia, entre os quais duas telas do célebre pintor holandês Brouwer, de 1635, que levava os títulos Operação do Pé e Charlatan de la Ville, chamada assim porque nessa época o podólogo era um tipo de mercador e oferecia seus serviços nas ruas, praças, feiras e mercados. Por volta de 1700, também a literatura começou a se ocupar da podologia, e surge um livro intitulado La Leçon de Pied, escrito pelo francês La Forest, mais conhecido como o Calista. Traduzido para o inglês com o título Quiropodologia, foi o primeiro livro de consultas em esclarecimentos sobre calos, verrugas, hiperkeratoses, infecções das unhas e ilustrações de instrumentos usados até o início do século. Os homens passaram a se beneficiar da profissão do calista e até mesmo Luís XVI e Maria Antonieta consideraram os podólogos em sua corte. Napoleão pensou com os romanos, porque justamente afirmava que os soldados sem os pés em bom estado não estavam suficientemente equipados. O precursor da podologia moderna foi Anselmo Brisiano, que em 1850 criou uma clínica no Hospital de Milão e escreveu o livro La Pediatria e Cirurgia Conservadora, o qual foi editado em 1881. Com relação à profissão do podólogo no Brasil, Frosin, 2001, cita não existirem documentos suficientes sobre a área. As pesquisas são baseadas em informações dadas por profissionais que continuaram exercendo a mesma profissão de seus pais e avós. Em arquivos da ABP, Associação Brasileira de Podólogos, encontra-se um anúncio do jornal O Estado de São Paulo, no dia 21 de setembro de 1890, anunciando Louis Kelly, operador de calos, unhas encravadas e deformadas, onde acaba de abrir um modesto gabinete para o exercício de sua profissão, sendo encontrado das 11 horas da manhã às 4 da tarde. No século XX, a instrumentação rudimentar usada nos séculos passado e início do século XX consistiu em canivetes e navalhas para desbastar calos e calosidades, cacos de vidro para raspar unhas, penas de pato ou de ganso,
para desencravar unhas, todos manipulados por homens conhecidos como raspadores e curadores de calo, operadores de calo ou calistas. Já pensou você usando um instrumental desses, hein? Em 1930, a profissão começa a surgir dentro da legalidade no governo provisório de Getúlio Vargas, quando foi criada a Carteira Profissional do Trabalhador, e para requerê-la era necessário ser sindicalizado para promover o andamento do pedido, e necessário se fazia também a comprovação da profissão através de atestados emitidos por sindicato ou por duas pessoas que exercessem a mesma profissão atestada. 2 anos depois, os calistas foram obrigados a se sindicalizar ao Sindicato dos Oficiais de Barbeiros, de Cabeleireiros do Estado de São Paulo. Logo a seguir, houve necessidade que esse mesmo sindicato, em suas sedes e escolas para ensino do ofício. Posteriormente, somente aqueles que exibissem certificado de habilitação profissional emitido por escolas poderiam ter sua carteira de trabalho assinada. A organização americana Dr. Shaw, fundada pelo Sr. Frank Shaw, que chegou ao Brasil na década de 30, inaugurou sua primeira loja na cidade do Rio de Janeiro e em seguida em São Paulo. O Dr. Shaw implantou o nome quiropodia, tratamento dos pés com as mãos, no Brasil, e seus profissionais formavam-se em sua própria organização. O curso tinha duração de 2 a 3 meses, com aulas teóricas e práticas. Esse sistema foi praticado até o ano de 1978. Em 1941, sai um novo decreto, modificando a denominação pé de cura por pé de puro, portanto, uma nova denominação, enfermeiro pé de curo. Com o passar do tempo, a profissão foi ganhando maior destaque, inclusive com a legalização da profissão e com o reconhecimento dos meios médicos e farmacêuticos. Em 1957, a profissão passou a ser considerada como atividade afins da medicina e, com o passar do tempo, foi exigido por nossos colegas que fosse criado um exame para um profissional mais especificado, com o respectivo diploma registrado em São Paulo no antigo Serviço de Fiscalização do Exercício da Profissão. Após muitos estudos e trabalhos dos nossos colegas, conseguiram-se aprovar uma portaria de âmbito federal que baixava normas para a inscrição de certificado de pé de curo, válido para todo o território nacional. Em seguida, a obrigatoriedade do curso técnico em podologia, com carga horária mínima de 1.200 horas. Como você pode observar, a profissão do podólogo é antiga, desde os idos da pré-história, evoluindo com o tempo, atingindo hoje um respeito e consideração. Se você se interessa pela área e, como eu, ama a podologia, vou te dar uma dica: procure uma instituição séria, reconhecida pelo MEC, e faça o curso técnico em podologia. Hoje já temos podólogos graduados e estamos caminhando para muito mais conquistas. Fico por aqui, beijos e até a próxima!